Lucas 19. A gente vai estar lendo, irmãos, a partir do verso de número 5. Lucas 19, 5 em diante. Louvado seja Deus. Aleluias. Santo é o nome de Jesus. Amém? Todos encontraram? Podemos ler essa noite? Diz o seguinte: E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para se hospedar na casa de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje a salvação está nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aleluia. Você pode se assentar essa noite glorificando a Deus. Aleluia. A história de Zaqueu, ela é uma história muito conhecida. Eu tenho certeza que os irmãos aqui já ouviram falar sobre Zaqueu, publicano, cobrador de imposto. E a história de Zaqueu, ela é uma história que vai falar a respeito de arrependimento. A gente sabe que se a gente quiser chegar até os céus, a gente primeiro precisa se arrepender dos nossos maus caminhos. E arrependimento é uma coisa que não é fácil. Arrependimento, ele vai doer no início, você vai padecer algumas vezes, mas é necessário para que você possa alcançar a salvação, que é o maior troféu que o crente pode alcançar. E Zaqueu, a Bíblia diz que ele era cobrador de imposto. Ele era o líder, o chefe dos maiorais ali dos publicanos. Jesus havia acabado de entrar em Jericó, tinha curado o cego Bartimeu, e Jesus naquele tempo ele estava no auge do seu ministério. Então era notório a gente ver Jesus cercado por uma grande multidão. Muitos ali querendo um milagre, outros querendo conhecer Jesus, outros apenas por curiosidade, mas aonde Jesus chegava, a multidão cercava de todos os lados. Porque Jesus, aonde ele passava, ele fazia milagres. Ele estava no auge do seu ministério, ele curava, ele havia acabado de curar o cego Bartimeu. E a fama dele ali era muito grande. E eu creio que Zaqueu, a Bíblia vai dizer que ele procurava ver Jesus. Perceba que ninguém chegou até ele e falou: Zaqueu, Jesus está passando ali. Zaqueu vai ao encontro de Jesus. Não, a Bíblia diz que ele procurava saber, procurava ver quem era Jesus. E naquele momento, eu tenho para mim, não está aqui, não está escrito, mas eu tenho comigo que a partir daquele momento que Zaqueu decide no seu coração que ele precisava ver a Cristo, o arrependimento já começava a nascer no seu coração. E Zaqueu, ele, como eu havia falado aqui no início, ele era publicano, cobrador de imposto. E os publicanos eram a classe mais detestada daquele tempo, porque eles eram judeus a serviço de Roma. Para vocês terem noção, Zaqueu, os publicanos em geral ali, eles não podiam ser vistos em praça pública orando, eles não podiam ser vistos nas sinagogas, eles tinham que ficar isolados. Qual era o serviço de Zaqueu? Zaqueu, ele era judeu a serviço de Roma, ou seja, ele estava ali para cobrar imposto em cima daquilo que os comerciantes tinham. Ou seja, ele chegava a um determinado estabelecimento, vamos trazer para os dias atuais, e chegava lá, estava um celular, e o celular custava uns R$500. E aí Zaqueu chegava e falava: não, esse celular aqui não vai custar R$500, esse celular vai custar R$1.000. Porque dessa forma ele conseguia tirar muito em cima daquilo ali.
E aí chegava um momento que aquele comerciante ele não conseguiria mais pagar o imposto. E aí o que eles faziam? Eles emprestavam dinheiro a juros altíssimos. E dessa forma eles conseguiam subtrair muito dinheiro, até chegar ao ponto daquele comerciante não conseguir pagar aquele juro, e aí ele não tinha outra escolha a não ser entregar o seu comércio na mão dos publicanos. Por isso eles eram detestados, cobravam a mais do que era para ser cobrado. Mas só que a história de Zaqueu vai começar a mudar aqui, porque o arrependimento estava nascendo no seu coração. E eu sei que como alguém se sentir odiado, é muito triste você saber que ninguém gosta de você. E eu tenho para mim que a vida de Zaqueu era uma vida de solidão, era um homem que andava sozinho. Eu não sei como era dentro da casa dele, mas ele era detestado. Então a gente pode entender que ele vivia pelos cantos, andando sozinho, não falava com ninguém, ninguém falava com ele. E ele, creio eu, que ele sentiu no seu coração que precisava mudar a sua vida. E aí, eu tenho certeza que ele ouviu falar que Jesus estava passando por ali. E ele sentiu no seu coração que ele precisava ver a Cristo. Eu preciso desse Jesus. A mesma decisão que nós tomamos no dia que nós estávamos andando errantes, distantes de Cristo, e nós decidimos que precisávamos de Jesus. E a Bíblia vai dizer que Zaqueu, ele tenta chegar até Jesus por entre meio à multidão, mas ele não consegue. O primeiro obstáculo que ele enfrenta é a multidão, que era muito grande e não gostava dele. O segundo obstáculo que ele enfrentou foi a sua estatura, porque ele era pequeno e ele não conseguiria ter acesso a Cristo por entre meio à multidão. Mas isso não foi impedimento para Zaqueu, não. Isso não foi impedimento. Ele poderia simplesmente olhar a multidão e dizer assim: eu não consigo passar por aqui, deixa esse negócio quieto, deixa para lá, talvez um outro dia eu encontre com Jesus e dê certo. Mas aí é que está. Porque todas as vezes que nós deixamos para amanhã o que nós podemos fazer hoje, tudo vai começar a dar errado. Eu tenho um amigo que ele chegou para mim, a gente conversando sobre Cristo, e eu falando para ele: irmão, você precisa de Jesus hoje. Você tem que voltar para os caminhos do Senhor. Ele falou: não, irmão, eu sinto que não é o momento ainda, sabe? Não é aquele momento que a gente sente aquele momento, né? Eu falei: sim, a gente tem essa questão desse momento, mas só que pensa comigo. Enquanto você espera o momento, o inimigo ele vai colocar obstáculos na sua vida. O inimigo ele vai levantar multidões, pessoas que vão tentar te atrapalhar, situações que vão tentar te impedir. E dessa forma o seu milagre vai embora e você vai ficando para trás. E eu falei para ele: se você quer Jesus na sua vida, você tem que decidir hoje, é agora. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Aleluia, louvado seja Deus. E Zaqueu tomou essa decisão. Aí ele viu que a multidão não deixava ele passar. Ele falou: eu não vou desistir do meu milagre. E a Bíblia vai dizer que ele sobe em uma figueira brava. Alguns estudiosos vão dizer que a figueira brava era uma árvore cheia de espinhos, mas outros vão dizer que a figueira brava era uma árvore totalmente constituída por raízes. De qualquer forma, tanto espinhos quanto constituída por raízes, era uma árvore de difícil escalada. Não era qualquer um que conseguia subir nela. Mas Zaqueu subiu. Ele subiu porque ele já estava determinado no seu coração. O arrependimento já estava no coração de Zaqueu. E quando a gente se arrepende, não tem nada que possa ficar no nosso caminho. Quando nós decidimos mudar a nossa vida, a gente tem que correr atrás e buscar. Porque se a gente deixar, o nosso milagre vai passar. E a gente não vai alcançar a nossa salvação. Aleluias. E ele sobe naquela figueira. Creio eu que ele só queria observar Jesus de longe. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus estava chegando. E quando ele olha para cima, ele avista Zaqueu. E ele vai dizer: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Eu creio que quando Jesus olhou para Zaqueu no topo daquela árvore, ele já olhou e sondou o coração de Zaqueu naquele exato momento. E eu tenho certeza que ele falou assim: verdadeiramente, agora sim ele se arrependeu.
Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou pousar na tua casa. Aleluias. Porque Ele conhece o nosso coração. Ele sabe até quantos fios de cabelo nós temos na cabeça. Ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar. Ele sabe qual é a nossa necessidade, aquilo que nós necessitamos. E Zaqueu naquele dia estava necessitando mudar a sua vida, o cenário que se encontrava a sua vida. E Jesus falou para ele, desce daí. O interessante é que para ver Jesus subiu, mas para falar teve que descer. Porque não é de qualquer maneira que nós vamos nos apresentar ao Senhor. É como o pastor Cário sempre fala, o lugar mais alto que você pode estar é aos pés do Senhor Jesus. Para falar você pode até subir, para ver você pode até subir, mas para falar vai ter que descer, vai ter que se humilhar, vai ter que se entregar. Louvado seja o nome do Senhor. E há passos para você conseguir a sua salvação. Não vai ser de qualquer maneira. Escreva, até escreva se você quiser escrever o que eu vou dizer aqui. Porque na maioria das vezes Deus vai até escrever o teu nome no livro da vida. Mas Ele não vai te livrar da cruz. Se você quiser escrever, escreve, que você é forte. Deus pode até escrever teu nome no livro da vida, mas Ele não vai te livrar das consequências. Eu te provo na palavra. Jesus foi crucificado no meio de 2 ladrões. E a Bíblia diz que um ladrão olhava para ele e o insultava. Falava para ele assim, tu não és o Cristo? Salva-te a ti e a nós também, desce daí. E diz a Bíblia que o outro ladrão olhou e falou, pare de perturbar o mestre. Você não vê que ele não fez nada? Nós sim, reconhecimento. Nós sim somos culpados, nós merecemos o castigo que está sobre nós. Arrependimento. E ele olha para Jesus e diz assim, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E a Bíblia vai dizer que Jesus olha para ele e fala, em verdade vos digo, que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Agora eu te pergunto algo, o ladrão alcançou a salvação, sim ou não? Alcançou. Jesus desceu ele da cruz? Ele pode até escrever teu nome no livro da vida, mas as consequências você vai ter que arcar com elas. Louvado seja o nome do Senhor. É isso, arrependimento é isso. Você precisa reconhecer que você não é nada sem o Senhor. Você precisa reconhecer que Cristo é tudo na sua vida. E o cenário da sua vida precisa mudar. Aleluia. E eles partem para a casa de Zaqueu. E chegando lá na casa de Zaqueu, a Bíblia vai dizer que muitos murmuravam e criticavam Jesus, dizendo assim, mas como é que pode, ele vai se hospedar na casa de um pecador? Ele vai se hospedar na casa de alguém que outrora estava ali extorquindo, cobrando imposto a mais do que era para ser cobrado. Talvez você entrou aqui essa noite, muitos já te insultaram, falando que você é pecador, falando que você não é digno. Mas o Senhor, Ele não veio somente pelos justos, mas Ele veio buscar e salvar aqueles que estão perdidos. Essa foi a missão de Jesus na terra. Ele veio contra o pecado, sim, Ele veio para nos salvar, para nos libertar. E Ele não pagou um preço alto naquela cruz à toa, não. Foi por mim, por você, pecadores, cheios de defeitos, imperfeitos. Mas nós podemos alcançar a nossa salvação. E o caminho é Jesus, é o caminho que te leva até o Pai. É Jesus, somente por Ele. Aleluia. Como é que pode? Vai se hospedar na casa de um cobrador de imposto, um pecador. E aí Zaqueu se levanta. Naquele momento ali o arrependimento já estava gerando frutos. Senhor, tudo que eu tenho, eu dou metade aos pobres. E se tenho defraudado alguém, ou seja, se eu tenho roubado alguém, eu restituo quadruplicado, ou seja, 4 vezes mais. Se arrependeu, e o arrependimento dele já estava gerando frutos.
O arrependimento dele já estava gerando frutos. O homem agora estava mudado. Zaqueu, naquele momento, ele estava mudado, porque havia um arrependimento no seu coração. E nós precisamos nos arrepender se nós quisermos chegar até os céus. Se nós quisermos chegar até Jesus, nós precisamos negar a nós mesmos. Nós precisamos reconhecer. Nós precisamos tomar a nossa cruz e seguir a Jesus. Lembra do jovem rico? Chegou até Jesus desejoso pela salvação. E quando ele chegou, ele, bom mestre, que devo eu fazer para herdar a vida eterna? E Jesus olhou para ele e falou, conheces tu os mandamentos, não roubarás, não matarás, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele, sim, eu conheço desde a minha mocidade, ou seja, ele havia praticado aquilo desde quando ele era novo. Só que aí Jesus olhou para ele com amor. A Bíblia diz que Jesus olhou para ele com amor. E quando Deus olha com amor, Deus exige. E ele vai dizer assim, então só te falta uma coisa. Vai, vende tudo o que tu tens e dá o dinheiro aos pobres. Depois tu vem e me segue. E aí tu terás um tesouro maior no céu. O que ele fez? A Bíblia diz que ele abaixou a sua cabeça e saiu entristecido. Por quê? Porque muitos querem a salvação, mas pagar o preço são poucos. Pagar o preço de verdade são poucos. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para ele, vai, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e depois você vem e me segue. Porque não adianta nada eu observar os mandamentos desde a minha mocidade, sendo que eu não estou disposto a sacrificar a Cristo, sendo que eu não estou disposto a me humilhar ao Senhor. Não adianta de nada. Se nós quisermos alcançar a salvação, precisamos descer, precisamos nos arrepender, precisamos nos humilhar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. E aí depois que Zaqueu ele falou aquilo, Jesus vai dizer para ele assim, hoje a salvação entrou nesta casa. Louvado seja o nome do Senhor. O arrependimento, ele é duro, ele é difícil. Não é fácil. Foi louvado aqui, eu não sou mais escravo do medo. Nós não podemos mais ser escravos do medo. Precisamos nos arrepender dos nossos maus caminhos e entregar nas mãos do Senhor. Antigamente, quando eu andava errante por aí, eu tinha medo de tudo. Até se um ônibus passasse do meu lado, eu tinha medo. Por quê? Porque andava desviado da presença do Senhor. E quando a gente anda afastado dos caminhos do Senhor, a gente anda com medo. A gente fica apavorado, porque sabe que se Jesus voltar, vai ficar. Louvado seja Deus. Nós devemos estar com Cristo em todos os momentos. Louvado seja o nome do Senhor. Esses dias eu fui cortar o cabelo. E aí eu sempre converso com o meu barbeiro. Ele sempre corta meu cabelo e sempre conversei com ele sobre Jesus. Às vezes o assunto fluía ali. E aí a gente já aproveitava o gancho. Às vezes ele falava algo da Bíblia, eu já aproveitava o gancho e começava a falar com ele da palavra. E aí esses dias agora, eu conversando com ele, e ele falou assim para mim. Ele me chama de mano. Fala, mano, eu tenho para mim que Jesus não vai voltar por agora, não. Eu já estava indo embora. Quando ele falou isso, eu voltei. Eu falei, como é que é, rapaz? Me explica esse negócio aí. Ele falou, eu tenho para mim que Jesus vai voltar agora, não, porque ainda tem muita coisa para acontecer. Eu falei, rapaz, eu acho que a Bíblia que você está lendo está diferente da minha. Porque lá está descrevendo, no livro de Mateus capítulo 24, fala dos sinais que haverão de acontecer e que já estão acontecendo. Maldade se espalhará tanto que o amor de muitos se esfriará. Já estamos vivendo isso. Não sei se os irmãos viram esse de uma reportagem de uma mulher que jogou um ácido numa jovem no meio da rua por causa de ciúme. E um jovem que foi assassinado esses dias. Eu fiquei tão triste com aquela notícia porque no vídeo ele falava, eu te fiz alguma coisa, e ele foi assassinado de uma forma tão fria, tão cruel, que eu vendo e falei, Senhor, não tem mais amor no coração de ninguém. Esses aí já não tem mais amor no coração.
Era um jovem da igreja, família desesperada. E eu falei para ele, está descrito na Bíblia, o amor vai se esfriar, já está acontecendo. Nação entrará contra nação, já está acontecendo. Pestilência, maremotos, terremotos em diversos lugares, fome, peste, já está acontecendo. Então me explica como é que você sabe que Jesus não vai voltar ainda. Naquele momento ele pensou, mas depois eu entendi. Por quê? Porque ele estava andando errante. Quando a gente anda errante, a gente procura desculpa, porque a gente sabe que se Jesus voltar, a gente vai ficar. Então, talvez para confortar o coração dele, ele colocou aquilo. Não, Jesus não vai voltar ainda não. Eu vou, porque eu quero curtir um pouquinho, eu quero aproveitar a vida um pouquinho. Então, eu sei que Jesus não vai voltar ainda. Então, nós precisamos pregar sobre o arrependimento. Tem pessoas aí fora que estão lendo coisas que não é para ler, ensinamentos que não é nem de Cristo. Assim como Jesus alertou os discípulos, cuidado com o fermento dos fariseus, com os ensinamentos por aí. 1 Timóteo capítulo 4, Jesus falou, o apóstolo Paulo falou e disse o seguinte: olha, naqueles últimos tempos, muitos aí fora vão passar a dar ouvidos a ensinamentos enganosos e a doutrinas demoníacas. Então, foi alertado, foi falado, e nós estamos vivendo isso, igreja. Precisamos nos arrepender. Precisamos pregar a verdade, precisamos falar que Cristo está voltando mesmo, porque Cristo está voltando, isso é um fato. Eu não estou dizendo aqui, porque me contaram, não é, a Bíblia está dizendo, está se cumprindo a volta de Cristo. Se arrependa hoje dos teus maus caminhos e volte para Deus enquanto você ainda tem oportunidade. Porque pode ser que amanhã não dê mais tempo, e aí vai ser tarde demais. Que o Senhor possa abençoar as nossas vidas. Que o Senhor, a cada dia, Ele possa colocar ânimo no nosso coração. Porque os dias são tão maus aí que a gente está vendo até o desânimo chegando em muitos corações. Tem muitos irmãos parando, muitos irmãos desistindo. Mas a gente não pode desistir, temos que continuar perseverando. Temos que continuar firmes. Porque somos nós que vamos pregar para essas pessoas lá fora. Eles precisam da gente, eles precisam que a gente esteja firme. E tudo está acontecendo e a volta de Cristo está cada dia mais perto. Até os dias têm passado rápido. Se os irmãos perceberem, os dias estão passando assim, ó. Então vamos ficar atentos, meus irmãos. E que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Eu agradeço a minha oportunidade.